Quando no Evangelho diz causas atuais das aflições, eu gero uma aflição a cada segundo na minha vida. Quer ver como? Com as mulheres. Eu não pintei o meu cabelo para o Natal. Não tem mais hora no salão. Eu não consigo sair do trabalho no horário. Eu não fiz a unha. Eu não vou conseguir o horário no salão. Olha, isso vai gerando uma aflição desnecessária. Parece uma coisa tola, né? Mas vai gerando uma aflição. Aí eu peço para o esposo, não, você precisa pegar fulano na escola. A criança na escola. Mas eu marquei o futebol. Mas eu queria ficar em casa. Mas não quero ir para o cinema. A aflição, vai gerando aflição. Aí causa um desentendimento. As pequenas coisas nós deixamos que gerem aflições nas nossas vidas. Essa é a causa atual das aflições. Foi gerada por encarnação passada? Não. Por nós mesmos. E será que eu posso dizer que ela foi gerada inconscientemente? Talvez se eu não conhecesse um pouco da doutrina, talvez se eu não conhecesse um pouco do Evangelho, talvez se eu não tivesse lido um pouco, eu até poderia alegar inocência. Mas quando eu já conheço um pouco, é possível alegar desconhecimento total? Porque se para cada situação que você percebe que está gerando uma aflição, você coloca na balança, isso é importante na minha vida? Se eu não fizer minha unha antes do Natal, eu não vou estar com as pessoas com que eu gosto? Se um carro passar no sinal na minha frente, isso vai modificar em que na minha vida? Isso vai deixar... Eu não vou chegar no meu lar por conta disso? A gente tem que começar a avaliar o que são as nossas aflições e começar a pesar e dar prioridade ao que realmente é prioridade em nossas vidas. A partir do momento que eu entendo que sou um espírito, então o que é importante para o meu espírito? O que foi que eu acertei, que eu concordei no meu projeto reencarnatório? Foi me preocupar com a roupa que eu vou sair hoje? Me preocupar com quantos sapatos eu tenho? Se a bolsa combina com o sapato? Se meu time de futebol está ganhando? Ou foi com a minha melhoria espiritual? Com o meu progresso espiritual? Porque eu tenho um compromisso não só comigo, mas eu tenho um compromisso com todos aqueles que vieram junto de mim. Se eu nasci num núcleo familiar, se eu estou aqui hoje, se eu tenho um círculo de amigos, não foi à toa. Não é? E eu tenho responsabilidade com aqueles que estão próximos. É o exemplo. Porque eu gosto sempre de colocar responsabilidade no outro. Mas e a minha onde fica? E as minhas atitudes aonde ficam? A verdade é que nós aguardamos com muita ansiedade um mundo de regeneração. Mas nós não estamos dispostos a começar esse mundo intimamente. A regeneração, ela começa intimamente. A gente só passa para o mundo de regeneração quando cada um de nós começa esse trabalho que está sendo feito aqui. Cada um que aqui está se dispôs a sair de sua residência nesse horário, de seu trabalho nesse horário e vir aqui. Independente se vai assistir palestra, independente se vai tomar um passe, mas se dispôs a esse compromisso. Iniciou o nosso mundo de regeneração. Jesus, ele não precisa estar nascendo em nós, ele está em nós. É isso que ele quer dizer. Quando ele diz que somos centelhas divinas, quando ele diz, vós sois deuses, ele está em nós. E nós podemos senti-lo em cada situação. São pequenos sinais que nós não percebemos, porque estamos muito ocupados com as superficialidades. Quer ver alguns sinais?
Eu estava voltando do trabalho um dia desses à noite, quando eu passei com o carro atravessando uma avenida, ia passando um senhor empurrando um carrinho de pipoca e o filho dele ao lado empurrando o carrinho de pipoca menor. E eu achei aquilo tão lindo. Sabe por quê? Porque ele fez exatamente o carrinho de pipoca do filho igual ao dele. A gente via o carinho, o esmero que ele fez ali. Eles estavam indo trabalhar naquela hora da noite. E sabe aqueles momentos que você para e fica... Eu parei e fiquei olhando. E não fiquei olhando com pena, não. Eu fiquei olhando porque ali havia tanto amor entre pai e filho que você sentia. Se a gente parasse um pouquinho e olhasse, você sentia o amor que existia ali. Às vezes são essas imagens que nos passam todos os dias, que é Jesus dizendo, tá vendo? Ama. Eu provo para você todos os dias que você é capaz disso. Que nós somos capazes disso. Nós somos capazes de um amor imenso, de um poder imenso. Tem uma passagem que Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. E quando ele fala que Deus nos deu poder, lembra daquela passagem que Jesus vai passando e a mulher que tinha sangramento já há 12 anos, ela tenta passar pela multidão, toca no manto de Jesus e ele diz, quem me tocou? De mim saiu virtude. É o poder que ele fala no texto. O imenso poder que nós temos, o poder do amor, o poder da solidariedade, o poder de sermos espíritos crísticos. Seremos espíritos crísticos. Estamos em trabalho para isso. Ah, Ludmila, vai demorar? Sim, mas nós temos toda a eternidade para isso. Mas se nós não percebermos que somos assim, nós vamos dar atenção ao espírito de temor. Porque o que eu escuto muito hoje é as pessoas falarem assim, mas a violência é muito grande, mas o ser humano não pode mais acreditar no outro. Semana passada, eu trabalho na área comercial, um cliente meu falou, Ludmila, você tem certeza que esse contrato está tudo certo? Porque eu já fui tão enganado. Eu entendo o receio dele. E aí eu virei para ele e falei assim, mas você tem que acreditar que o homem é bom. Porque se tudo que nós fizermos, nós adentrarmos com espírito de temor, onde vamos parar? O nosso caminho é um caminho de luz. Quando ele fala em amor e equilíbrio, é necessário esse amor equilibrado. Não esse amor material que nós vemos, que se vende, como Eva mesmo falou no Natal. Não. É o amor equilibrado. Não é o amor do canto das sereias, como uma grande amiga falou uma vez, que nos seduz. Mas é esse amor, sim, incondicional, que nós somos capazes, sim, e muito capazes disso. Mas precisamos acreditar mais em nós. Precisamos acreditar mais na humanidade. Jesus acredita em nós. Eu não digo acreditava, eu digo acredita. Porque Ele está todo dia conosco. E quando nós nos equivocamos, nos desvirtuamos, Ele continua lá. Aí Ele
Nos deixa quem? Os nossos espíritos benfeitores, os nossos amigos que nos amparam. Isso é acreditar. Ele acredita em nós e nós não acreditamos em nós mesmos, na nossa capacidade de pureza. A gente olha para uma criança brincando, as crianças que cantaram aqui na sexta-feira passada, foi lindo. Então a gente olha as crianças cantando, aquela pureza. E a gente fala assim, nós perdemos a pureza. Não, nós não perdemos a pureza, ela está em cada um de nós. Ela pode ter ficado um pouquinho congelada, mas ela vai despertar. Em alguns desperta mais rápido, em outros demora um pouquinho. Mas o Jesus, que Eva fala no exórdio, que nasce em determinado momento para cada um, é isso. É a pureza da criança que vai nascer também em cada um de nós. E aí eu trago alguns exemplos. Jesus de Nazaré. O maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um espírito puro que está entre nós. Andou entre nós. Que nunca julgou. Que recebia os criminosos, os adúlteros, assim como recebia aqueles puros. Assim como recebiam aqueles que ele via que realmente trabalhavam pelo Evangelho. Não fez distinções. E deixou o maior dos seus recados atual, que nós deveríamos colocar como papel de parede do nosso celular. Porque não adianta nem colocar na parede, que hoje a gente não tem tempo de parar e ler na parede o papel, né? Então, papel de parede do celular. Porque já que a gente tem tanto tempo para ficar olhando no WhatsApp, então a gente podia ler o ensinamento de Jesus. Gandhi aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Exato. Já percebeu como a gente fica cansado depois de uma discussão? Depois de uma raiva, né? Uma chateação. Como a gente fica cansado? Foi despendida tanta energia desnecessária que poderia ser convertida em uma energia produtiva. Quando eu simplesmente não deixo que aquilo me atinja, me desequilibre. Ficar chateado sim, mas desequilibrado não. Nós não podemos nos permitir ficar desequilibrados, porque a gente gera essa energia para o outro. E com o conhecimento que nós temos, que nós vamos aprendendo a cada dia, a gente vai aprendendo a se equilibrar mais. Esse exercício de respiração, é isso que eu tenho tentado fazer. No momento que vem aquela ira, respira fundo. Você vai ver que quando você passou a raiva. E às vezes, quando a gente está mais calmo, a gente percebe que foi uma ira desnecessária, uma raiva desnecessária, uma coisa tola. Gandhi já dizia isso. Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Realmente. Nem sempre é fácil. E justamente porque estão ao nosso lado, são os mais importantes nessa nossa reencarnação atual. Né? Por quê? Porque nós concordamos, e eles concordaram em vir conosco. Eles concordaram em nos ajudar nesse processo de progresso espiritual. Nós sabíamos que seria difícil. Nós temos a dádiva do esquecimento.
E é fácil simplesmente ver alguém, uma situação em casa difícil, e simplesmente sair e fechar a porta. Ou nos recusarmos a dialogar, ou nos recusarmos a enfrentar a situação de frente. Porque se determinada pessoa não é fácil na minha família, vamos pensar o inverso, eu também não sou fácil. Não é? Eu não sou bonzinho como os meus amigos que me veem de vez em quando, que conversam comigo de vez em quando, imaginam. Eu tenho também as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas lutas internas. E é difícil também para quem convive comigo. Vamos pensar em nos colocar no lugar do outro. Por que será que determinada pessoa discute tanto comigo ou não gosta de mim? E novamente, não vamos alegar vidas passadas. Vamos trabalhar a atualidade. Eu tenho uma dificuldade com a minha família? Sim, tenho, então vamos trabalhar. Talvez eu não consiga, nessa encarnação, ter a paz que eu tanto gostaria. Né? Ter aquele amor que eu tanto gostaria dentro do lar por todos. Mas se eu já não tiver rancor nem amargura, e se realmente as pessoas que convivem comigo entenderem que eu estou num processo de busca, de melhoria, de reforma íntima tão falada, entenderem que às vezes eu preciso da ajuda do outro e o outro da minha. Porque às vezes eu falo assim, me ajude, mas eu também estou ajudando o outro? Não. E as nossas vidas, elas não são unilaterais, é uma via de mão dupla. É uma posição egoísta quando a gente se coloca no só me ajude. Foi o que Eva falou no final do exórdio. Eu fico, mas por que comigo? Por que comigo? Não. Vamos nos colocar sempre, tentar pensar sempre na via de mão dupla. Né? Martin Luther King. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Né? E uma pessoa que viveu num período tão difícil, né? Preconceito pela cor. Uma pessoa que realmente viu sofrimento de perto e se negou a ter o sentimento de ódio, de vingança. Pelo contrário. E nós? Já dizia Jesus, os homens são mais fracos do que maus. Realmente. Nós divulgamos muito o mal e esquecemos que o bem ele é feito a cada minuto. Enquanto estamos aqui conversando, a cada minuto o bem está sendo feito. Num pensamento, numa prece, numa doação de uma roupa, numa doação de um alimento, independente se é por uma instituição ou não. E nós temos que pensar assim, só que quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente só vê o mal, né? Só divulgando isso, só violência, só violência. Mas para quem vai assistir e começa a pensar, nossa, mas só violência? Vamos fazer o sentido inverso. Se eu vejo uma cena de violência, que eu tenha a capacidade de amor, de fazer uma prece por aquela pessoa que está sofrendo a violência, uma prece por quem está provocando a violência, porque também
será amparado pela espiritualidade, não é? Entender que em todas as situações de nossas vidas, ninguém está desamparado. E divulgar menos a maldade. Porque quando eu falo da maldade, eu estou falando de nós mesmos. Filhos de Deus, somos todos filhos de Deus. Aquele que pratica um ato equivocado, ele está equivocado naquele momento. Mas isso não me dá o direito de julgá-lo. Eu tenho sim que fazer uma prece. Entender que por mais que todos os programas mostrem cenas trágicas, há sempre alguém ali para ajudar. Encarnado e desencarnado. O bem ele é feito a cada segundo. O bem é feito quando a gente ensina um filho a fazer uma prece à noite antes de dormir. O bem é feito quando se abre uma porta para uma pessoa entrar. O bem é feito quando a gente olha para alguma situação e sente com compaixão, não com pena, com compaixão a situação do outro e vê o rosto do Cristo no outro. Esse bem está sendo feito também. O bem é feito materialmente, doando roupa, alimento, doando tempo, doando ouvidos. Tem pessoas que vão a instituições de idosos só para escutar os idosos. Pessoas que vão a orfanatos, que brincam com as crianças, doando tempo. Uma pessoa que toca um violão no hospital de câncer. Quanto bem está sendo feito. Vamos focar mais no bem que o homem ele é capaz de fazer. Irena Sendler. Irena, ela foi uma enfermeira polonesa e ela salvou cerca de 2.500 crianças que seriam encaminhadas para o campo de concentração nazista. E ela dizia o seguinte: a razão pela qual resgatei as crianças tem origem no meu lar, na minha infância. Fui educada na crença de que uma pessoa necessitada deve ser ajudada com o coração, sem importar a sua religião ou nacionalidade. Percebem que essas pessoas que eu trouxe até agora, com exceção, claro, de Jesus, são como nós. Não tinha nada diferente de nós, essas pessoas. Mas elas assumiram o compromisso com o outro. Assumiram o compromisso de ajudar o próximo. Tiveram muita coragem. Irena teve muita coragem de esconder as crianças. Isso não a barrou. O medo de morrer, de ser morta quando descoberta, não a parou. Nosso amado Chico. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. É o que eu falei no início. Cada dia, não cada ano, não cada Natal, não cada ano novo, cada dia, cada minuto, cada segundo. É a possibilidade de escrever uma nova história, de dar continuidade a uma história de progresso, de melhoria espiritual. Tentar tirar os olhos do material. Progresso espiritual. Vou adiantar um pouquinho? Senão não dá tempo. Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Causas atuais das aflições. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem
e verifiquem se na maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Vamos ser bem honestos com nós mesmos? E vamos interrogar as nossas consciências? A cada dia, quando formos nos deitar, vamos fazer esse exercício. O que eu podia ter feito melhor no dia de hoje? Que eu posso fazer amanhã? Porque eu tenho a dádiva de estar vivo. Então, se eu não fiz hoje, posso fazer amanhã. Eu trouxe um vídeo, rápido, 4 minutos, bem rápido. Ready? 1, 2, 3, lift! Lift! Go, 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 go! Go! Lift! Okay. 1, 2, 3. You guys ready? 1, 2, 3, go! Lift! Can we push it the other way? Which way is your arm trapped, sir? My arm is stuck under the door. His arm is trapped underneath the door. We're trying to lift the vehicle, but we can't get it up yet. Sir, come here. Come here, we need help trying to push this up. Yeah. Yo, come here. Quick, run. Oh, God, please help me already. Let's go. 1, 2, 3. Up, up, go, go. Left, right. Push, push. Right. Push. Go, 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 go. Oh, you got saved. Mas esses somos nós. Os anônimos que fazem o bem somos nós. Nós somos capazes dessas atitudes.
independente de tragédias, de enchentes ou de ajudar um cadeirante a subir uma ladeira, somos nós. Nós somos capazes desse amor. Nós somos capazes de nos doar. Eu assisti vários vídeos para poder trazer algumas imagens para vocês. E eu confesso que eu chorei com cada vídeo que eu vi, porque eu queria justamente trazer para o dia de hoje imagens reais, para mostrar que nós somos assim e que possamos fazer com que a nossa luz interna ela não se apague, ela não fique ensombriada, ela brilhe cada dia, porque nós somos esses. Independente de pessoas que preferiram como profissão doar a sua vida aos outros, como policiais, enfermeiros, médicos, bombeiros, fizeram de ajudar o outro a sua profissão. Mas aqueles que são cidadãos, como nós, que não temos essa profissão, também somos capazes de nos doar dessa forma. No segundo vídeo, era uma moça tentando sair de um alagamento, que iam levar o carro dela, ela ia junto. E várias pessoas se uniram para puxá-la. Percebam que isso acontece a cada momento ao nosso redor. Que possamos ter nos nossos corações, que não foi à toa que Jesus disse, vós sois deuses. Ele acredita em nós a cada dia. Eu agradeço a todos, desejo uma ótima noite, desejo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo a todos. E que possamos refletir, Jesus está conosco o tempo todo. Uma boa noite.